pessoal! Espero que todos vocês estejam bem. Faz um tempinho já, né, que eu não apareço por aqui. Estava organizando algumas coisas. Mas hoje eu quero trazer um passo a passo para vocês deste gorrinho. Este gorrinho eu tô fazendo a pedido, né, de uma cliente. Na verdade, estou fazendo 5 gorrinhos desse, de monstrinho. E então, eu achei por bem trazer aqui pra vocês, porque ele é um gorro bem simplesinho, tá? Veste aí crianças, adolescentes, na verdade, né? De 12 a 14 anos. Mas também dá pra usar em criança aí de 9, 10 anos, tá? O tamaninho dele dá certinho pra essas idades. Bom, ele é um gorro que ele é personalizado, né? Dá pra ser feito de qualquer personagem, né? Eu vou mostrar pra vocês como fazer o padrão dele, mas dá pra fazer, como eu disse, de qualquer personagem. Vocês podem fazer de um personagem conhecido, ou de monstrinhos, qualquer tipo de monstro. Esse tem os chifrinhos, né? Tem gente que não gosta muito, dá pra tirar. Enfim, dá pra fazer na cor que vocês quiserem e do jeito que vocês quiserem, tá? Então, vamos iniciar esse vídeo e vou trazer pra vocês primeiramente quais os materiais que nós vamos usar, ok? Então, pra gente fazer esse vídeo, nós vamos usar um pouquinho de fibra siliconada, que é pra colocar no chifrinho dele, pra ficar assim, firminho, tá? Então, vamos usar a fibra, vamos usar uma agulha número 4, uma agulha de crochê número 4, uma tesoura. As linhas, no caso, eu tô usando essas duas cores de linha, né? Esse azul bem forte e esse pink. Porque esse gorrinho, na verdade, é pra combinar aí com todo um projeto, né? De uns adolescentes aí pra uma escola. Mas a cor fica a critério de vocês. Vocês podem fazer de qualquer cor, tá? Ah, eu quero um gorro verde, branco, preto, né? Fica aí do gosto de vocês, ok? Então, vamos lá pro nosso passo a passo. Vocês lembram do anelzinho mágico, né? Que a gente já tem vídeo gravado ensinando como é que se faz o anel mágico. Eu vou deixar na descrição desse vídeo como que se faz o anelzinho mágico. Então, nós vamos iniciar com o anel mágico. Sobe a laçadinha aqui e faz duas correntes. Nós vamos fazer 12 pontos altos dentro desse anel mágico, tá? Então, vamos lá. 1, 2, 3. Deixa eu dizer uma coisa pra vocês. Tem algumas crocheteiras, pessoal, que quando elas sobem essas duas correntinhas ou 3 correntes, algumas usam 3 correntes, tá? Quando elas sobem, elas já contam como um ponto alto. Eu não gosto de contar como um ponto alto, porque se você vai fazer um trabalho meio grande, assim, se eu conto ele como um ponto alto, no final do trabalho, se você for olhar, você consegue enxergar bem mais as emendas. E vai ficando um espacinho, um vãozinho. Eu não gosto, eu particularmente não gosto. Então, sempre que eu subo esses 2 ou 3 pontos baixos, né, depende daí, eu não conto ele como ponto, tá? Porque ele deixa o trabalho mais fechadinho e mais delicado. Então, vamos lá, eu vou fazer os 12 pontos e já volto aqui com vocês. Bom, voltando aqui. Então, eu já fiz os 12 pontos baixos e vou fechar o meu anelzinho mágico, né? Vocês lembram? É só puxar a cordinha aqui, ó. Puxa que ele fecha, tá? Fica bem fechadinho. Como que eu vou fechar essa carreira? Coloco a agulha aqui na minha laçadinha. Lembra que eu fiz 2 correntinhas? Eu não vou usar essas 2. Eu vou fechar nessas 2 primeiras argolinhas aqui, que é o meu primeiro ponto. Eu insiro a agulha, puxo a linha de lá de trás e já passo aqui. Faço um ponto baixíssimo, tá? Puxa bem aqui pra ficar bem fechadinho. E faço o quê? Subo mais 2 correntes.
ok? Eu subi essas duas correntes nesse primeiro ponto baixo, só que lembra que eu falei que eu não uso elas como ponto? Então, eu vou iniciar essa carreira, esquecendo que eu fiz essas duas correntinhas para subir. Então, eu vou iniciar por esse primeiro ponto mesmo, tá? Então, essa carreira vai ser inteira de aumentos. Se eu tenho 12 pontos altos dentro desse anelzinho mágico, agora eu vou fazer 2 pontinhos dentro de cada ponto. E vou finalizar minha carreira com 24 pontos baixos, tá? Então, vamos começar. 2 pontos dentro de cada ponto de base. 2, 3, 4, 5, 6. Gente, eu vou finalizar minha carreira e já volto aqui com vocês, ok? Bom, finalizamos aqui a nossa segunda carreira, fazendo a carreira inteira só de aumentos, tá? Totalizando 24 pontos nessa segunda carreira. Vou fechar junto com vocês novamente, eu isolo as duas correntinhas que eu subi e insiro a agulha aqui no meu primeiro ponto da carreira. Puxo a linha lá de trás e já passo por esse último ponto. Pronto, fechei a minha carreirinha, tá? Agora, gente, subo duas correntes. Na terceira carreira, ela vai ser feita de um ponto alto no ponto de base, um ponto sozinho, 2 pontos juntos. Ó. Um sozinho, 2 juntos. E assim por diante, ok? Eu vou finalizar a minha carreira e já retorno aqui para mostrar para vocês. Bom, retornamos aqui com a nossa terceira carreira já finalizada e fechada. Nós vamos finalizar ela com 36 pontos no total, ok? Agora, nós vamos iniciar a nossa quarta carreira. Subo duas correntes. A nossa quarta carreira, ela vai ser formada de um ponto sozinho, 2 pontos sozinhos e no terceiro, um aumento. Então, nós vamos fazer um sozinho, 2 sozinho e no terceiro, nós vamos fazer um aumento, certo? Ó, então, nós vamos ficar com 2 pontos sozinhos e um aumento. Essa vai ser a sequência da carreira inteira, tá? Gente, eu não falei no início do vídeo a linha que eu tô usando. Eu tô usando a lã Molé da Círculo, tá? Ela é uma lã grossa, ela tem um valor bem acessível e uma metragem muito boa. Eu já falei sobre ela, se eu não me engano, no meu primeiro vídeo, que eu tava explicando sobre os materiais necessários para a produção de amigurumis. Então, assim, ela é uma lã que tem uma rentabilidade muito boa, tá? Geralmente, eu uso ela. Se eu for fazer um gorro para bebezinho, aí eu uso uma lã, né, mais fininha, uma lã antialérgica, né? Tem todo esse cuidado. Mas, como esse gorrinho, ele é para adolescentes, né? Quase adultos. Então, não há problema nenhum em usar esse tipo de lã, tá? Fica um trabalho bonito, ela tem uma qualidade muito boa e um preço bem acessível, tá? Pela metragem dela. Então, geralmente, eu uso a lã Molé para fazer os gorros. A não ser que o cliente peça algum outro tipo, né? Daí, a gente vê o que dá para ser feito. Mas, caso contrário, eu uso ela. Eu vou finalizar aqui a minha quarta carreira e eu já volto com vocês. Bom, finalizamos aqui a nossa quarta carreira. A gente vai finalizar a nossa quarta carreira com 48 pontos no total, tá? Já finalizei, já fechei ela aqui, como eu ensinei pra vocês no início. E vou subir mais 2 pontinhos. Agora, gente, o que a gente vai fazer?
para dar um formato legal aí no nosso gorro. Essa próxima carreira, ela vai ser inteira só de pontos altos. Então, não vai ter nenhum aumento, tá? Se são 48, né, que eu falei, vai ser inteira de pontos altos, tá? Pode fazer ponto em cima de ponto, ok? Então, eu retorno já já com essa carreira finalizada para vocês verem como tá ficando o nosso gorro. Bom, voltamos aqui com a nossa carreira 5 finalizada. Ó, vocês podem ver que ele já ficou curvadinho, tá vendo? Parece já o começo de um gorrinho. Ah, mas tá muito pequeno. Não, gente, é assim mesmo. Calma que a gente vai aumentar mais ainda, tá? A gente vai aumentar mais um pouquinho. Isso daqui é pra ele não ficar muito aberto, pra ele já ir tendo um formato legal de gorro, tá? Então, agora, na sexta carreira, vamos subir 2 pontos baixos, 2 correntes, e vamos iniciar a nossa sexta carreira, que vai ser 1, 2, 3 pontos altos e um aumento, ok? Então, fazemos um aumento e toda a nossa carreira, ela vai ser dessa maneira. 1, 2, 3 pontos altos e 2 pontinhos juntos, que dá um aumento, certo? Vou finalizar essa carreira e já volto com vocês. Bom, nós voltamos aqui com essa carreira finalizada, estamos na carreira 1, 2, 3, 4, 5, 6. A carreira 6 foi finalizada, vocês viram que ela já tá no formatinho, mas a gente deu mais uma aumentadinha aqui, tá? Olha como tá ficando. Então, agora, o próximo passo é fazer a carreira 7, que vai ser como? Vamos subir 2 correntes. A carreira 7, gente, vai ser só de ponto alto em cima de ponto alto. Essa carreira 7 não vai ter aumentos, tá? Então, nós vamos fazer ela inteirinha, sem aumentos. Ponto alto em cima de ponto alto. Até chegar lá no comecinho, certo? Então, carreira 7, a carreira inteira somente de pontos altos. Eu vou terminar essa carreira e já volto com vocês. Bom, então, voltando aqui, finalizei essa carreira, que era somente de pontos altos, certo? E agora, nós vamos para nossa próxima carreira. Estamos na 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Vamos fazer a nossa 8ª carreira. O começo é igual, eu faço 2 correntes. Essa 8ª carreira, ela vai ser da seguinte forma. Serão 9 pontos altos e um aumento, certo? Então, vamos lá fazer o primeiro conjuntinho aqui. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 e um aumento. Fiz 1, fiz 2. Gente, vocês viram que tem um probleminha aqui na linha. Mas tudo bem, vai ficar quase imperceptível. Então, eu fiz 9 pontos altos e um aumento, ok? Eu vou fazer essa sequência pela carreira inteira, até chegar aqui no final, certo? Vou fazer essa carreira e já retorno aqui com vocês. Bom, finalizei aqui a nossa 8ª carreira, tá? Ó, já tá pegando forma já o nosso gorrinho. Agora, nós finalizamos a 8ª carreira com 66 pontos, tá? Fazendo a sequência de 9 pontos altos e um aumento de ponto alto. Agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer 3 carreiras seguidas
somente de pontos altos, tá? Então, nós vamos aumentar aqui 3 carreiras, fazendo apenas a sequência, ponto sobre ponto, ok? Então, serão 3 carreiras de 66 pontos altos, cada uma delas. Eu inicio da mesma maneira, faço minhas 2 correntinhas e inicio fazendo ponto sobre ponto, certo? Vou fazer as 3 carreiras e retorno aqui para mostrar para vocês como nós vamos fazer essa divisão de cores, tá? Finalizando as 3 carreiras, a gente vai passar para a segunda linha, que é a pink. Daí, vou mostrar para vocês como que a gente faz essa mudança de cores para não ficar marcadinho, tá? Para ficar certinho e ficar imperceptível, certo? Vou finalizar aqui a minha carreira de 66 pontos altos, aliás, as 3 carreiras, né? E já retorno aqui para mostrar para vocês a mudança de cor. Bom, então, continuando aqui, já finalizei as 3 carreiras que era de ponto alto, né? Somente ponto alto. Assim tá ficando o nosso gorro, dá pra vocês terem uma noção. E agora, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer a troca da cor da linha. Aqui eu finalizei, porém eu vou voltar aqui pra vocês verem, ó. Vou desmanchar aqui o último, pra vocês verem como que a gente faz a troca da cor, tá? Eu vou agora começar a fazer minhas carreiras com a cor pink. Então, deixa eu dar uma ajeitadinha aqui, achar a ponta dessa linha. Aqui. Bom, então, ó, como que eu vou fazer essa troca de cor? Eu continuo com a minha agulha aqui, nessa última argolinha da carreira. Eu vou inserir aqui no primeiro ponto, mas quando eu for puxar, eu não vou puxar essa linha azul. Eu vou enroscar a linha rosa, tá? Ó. Peguei a linha rosa, enrosquei a linha rosa, e é ela que eu vou puxar pra fazer o ponto baixíssimo pra fechar a carreira, tá? Tem que puxar os 2 fiozinhos lá atrás pra ele ficar bem firminho. Subo 2 correntes, porque vou dar continuidade agora com a linha rosa, tá? Corto aqui essa linha azul, porque nós já finalizamos com ela, tá? Por enquanto, não vou mais usar ela. Vou dar continuidade com a linha rosa. Faço um nozinho aqui, só pra essa linha já ficar bem amarradinha pra não escapar esse ponto azul. E por que que eu já faço esse nó? Porque eu já vou continuar essa carreira escondendo essas 2 linhas, tá? É um acabamento a menos pra eu fazer na hora de finalizar o gorro inteiro. Subi 2 correntes e vou continuar fazendo ponto alto sobre ponto alto, como eu já tinha feito 3 carreiras, tá? Então, agora nós vamos subir mais 3 carreiras. Ó, como vocês podem ver nesse que tá pronto, a gente vai subir mais 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto, certo? Então, vamos lá começar aqui pra vocês se localizarem, ó. Primeiro ponto alto. O que que eu faço? Eu pego esses 2 fios aqui, ó, e já deixo aqui juntinho. Porque quando eu inserir a minha agulha, ó, eu já vou tá tampando esses 2 fios, tá? Mantém eles aqui, para que você consiga já ir escondendo eles. Como eu disse, é um acabamento a menos para fazer, tá? Ó, do lado avesso, ele não vai aparecer, porque ele se confunde aqui com as linhas do ponto. E do lado direito também, ele dá uma confundida aí, tá? Então, nós vamos fazer mais 3 carreiras de ponto alto sobre ponto alto com a linha pink. Eu vou finalizar as minhas 3 carreiras aqui e já volto com vocês para vocês verem como está ficando o gorro. Bom, então agora nós voltamos aqui com as 3 carreiras de cor pink finalizadas.
Agora, a gente vai começar a fazer essa bordinha aqui, que é um pouquinho maior, né? Então, agora eu vou fazer direto com vocês, do começo até o final, pra vocês poderem pegar bem aí, tá? Então, nós vamos subir 2 correntes, sobe normalmente, e nós vamos fazer 10 pontos altos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Subo 2 correntes e viro o meu trabalho. Virei, agora eu vou fazer uma diminuição, tá? Iniciei essa carreira com 10 pontos altos, mas para ele ficar daquele jeitinho que parece uma pirâmide, a gente precisa começar as diminuições. Então, agora nós vamos fazer uma diminuição, ó lá. Dou a laçada na agulha, insiro no primeiro ponto, pego a linha e venho. Insiro no segundo ponto, pego a linha e venho. Fiquei com 4 argolinhas na agulha. Pego a laçada lá atrás, puxo 3 argolas, deixo 2 na agulha, laço de novo minha linha e passo por dentro das 2. Continuo fazendo ponto alto. Nessa carreira, nós vamos ficar com 8 pontos altos. Então, vamos lá. Vamos fazer mais uma diminuição lá no final. Então, aqui nós vamos fazer uma diminuição no começo e outra no final. Cheguei aqui no meu final, vou fazer mais uma diminuição. Laço a linha, insiro no meu ponto, puxo. Insiro no próximo ponto, puxo novamente a linha. Fiquei com 4 argolinhas na agulha. Laço a linha lá atrás e passo pelas 3. Laço novamente e passo pelas 2. Faço 2 correntes para subir, viro o meu trabalho, inicio com mais uma diminuição. Uma diminuição. Então, seria meu primeiro ponto. 2, 3, 4, 5, e vou fazer mais uma diminuição. 6, com essa diminuição. Subo 2 correntes e viro meu trabalho. Mais uma diminuição, até chegar em 4 pontos, que no caso é essa carreira. 1, 2, 3, mais uma diminuição, que são 4 pontos no final. Puxo aqui, ó, por dentro só pra fazer o acabamento, corto a minha linha, só pra ficar um nozinho aqui no final, pra ele não desmanchar, tá? Então, eu tenho aqui uma partinha aqui da minha orelhinha, né? Dessa partinha aqui que parece um triângulo que vai cobrir as orelhas. Pela quantidade de pontos que nós temos nessa touquinha, o que a gente vai fazer? Ou você faz assim, divide exatamente no meio, conta quantos pontos deu aqui e faz a contagem aqui, ou você conta quantos tem no total. No caso, nós temos 66 pontos no total da carreira. Se eu tenho 66 pontos no total da carreira e essa minha orelhinha tem 10 pontos, então eu tenho que diminuir 10 desse lado e 10 desse, certo? Ficando, então, com 40 pontos, né? 66 pontos, menos 10 daqui, menos 10 daqui, que são 20, eu vou ficar com 46 pontos. Esses 46 pontos, eu divido no meio. Então, os 46 dividido por 2 vai dar 23. Então, eu sei que nesse espaço aqui, eu tenho que ter 23 pontos. Certo? Deu para entender a conta?
O total da carreira são 66 pontos. Menos 10, 56. Menos 10 que eu vou fazer aqui, 46. Para eu saber quantos pontos eu tenho que ter no meio, eu pego os 46 e divido por 2, que são 23 pontos. Então, eu vou contar aqui agora os 23 pontos, para iniciar a outra orelhinha dessa. Esse ponto eu já usei, então vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23. No próximo, eu já posso inserir a minha agulha, porque é esse aqui, pra ficar bem no meinho, tá? Pego a minha linha pra dar continuidade, laço ela lá atrás e insiro aqui. Faço 1, 2 correntes. Lembra no começo que eu falei pra vocês que eu não gosto de usar essas correntes como ponto? Então, eu não uso como ponto, tá? Esse daqui é só início do trabalho. Então, agora eu vou fazer o meu primeiro ponto alto. Insiro aqui no mesmo buraquinho e faço o meu primeiro ponto alto, certo? Gente, eu vou trabalhar já escondendo esse fio aqui, tá? Então, deixa esse fio meio visível pra você se localizar. E ele vai sendo colocado por dentro dos pontos, para não aparecer nem aqui e nem no avesso. Então, já fiz 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Muito bem. Esse fiozinho aqui, eu já posso cortar ele, tá? Ele já tá por dentro, eu já posso tirar ele daqui pra não me atrapalhar. Subo 2 correntes e vou fazer o mesmo processo. Viro o trabalho, faço uma diminuição. Segundo ponto. 3, 4, 5, 6, 7, mais uma diminuição, para termos 8 pontos. 8, certo? Subo 2 correntes, viro meu trabalho, mais uma diminuição. 1, 2, 3, 4, 5 e mais uma diminuição no final. Eu vou ficar com 6 pontos altos nessa carreira. Subo 2 correntes, uma diminuição, porque eu preciso finalizar com 4 pontos. 1, 2, 3 e mais uma diminuição, 4. Muito bem. Viram que ficou, ó, certinho. A contagem dos nossos pontos ficou certinha, ficou bem no meio, ficou centralizadinho, tudo bonitinho, certo? Agora, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer ponto baixo em toda a lateral do gorro. Então, como que eu vou fazer esse ponto baixo? Subo uma correntinha aqui, ó, e viro o meu trabalho. Por que eu vou virar meu trabalho? Eu poderia continuar por aqui? Poderia. Só que os pontos ficariam no avesso, né? Se eu seguir essa sequência fazendo os pontos, eu estaria fazendo por dentro do gorro. Então, eu vou virar e iniciar os pontos baixos por aqui. E só vou seguir a sequência, tá? Vocês podem encontrar um pouquinho de dificuldade na hora de contornar com ponto baixo essas laterais de ponto alto, porque fica um pouco confuso. Não dá pra saber aonde tem buraquinho de ponto, não dá pra saber se é o lugar certo. Então, o que eu faço? Eu faço ponto baixo somente aonde eu tenho ponto alto, né, bem marcado, aonde eu sei que é carreira de ponto alto, aonde eu vejo esse espação aqui, ó. Como o ponto alto, ele é praticamente a altura de 2 correntes, eu vou fazer 2 pontos baixos dentro de cada um.
Então, vamos lá, pra vocês verem, ó. Aqui eu sei que é um ponto alto, então, eu vou fazer... Opa! Vou fazer 1, 2 pontos baixos aqui dentro. Ah, qual é o próximo buraquinho? É esse aqui, ó. Que tá na carreira dos pontos altos, ó. Então, eu vou fazer mais um e mais um. Certo? Ah, e o próximo, é esse aqui? Não, não é esse aqui. É esse aqui, onde tá na direção dos pontos. Ó, puxo mais um e mais um. E o próximo é esse aqui, que tá bem invisível, né? Que é a primeira carreira. Venho aqui e faço mais 2 pontos altos. Gente, aqui, o que que eu faço aqui? Eu tenho esse pontinho aqui, ó, da lateral. Eu vou pular ele. Por que que eu vou pular ele? Pro meu gorro não ficar muito aberto. Não ficar muito, assim, abertão. Então, eu pulo ele, porque daí dá uma apertadinha aqui nesse canto, tá? Pra não ficar muito aberto. Então, vou pular esse daqui e vou pro próximo. Daqui em diante, eu vou fazer ponto baixo em volta de toda a lateral do gorrinho. E eu vou dizer pra vocês por que que eu tô fazendo esse ponto alto. Poderia finalizar do jeito que tá? Poderia, tá? Aí vai do gosto. Só que, se eu finalizo do jeito que está, ele vai ficar com um acabamento um pouquinho feio. E depois, a gente vai vir com a linha azul fazendo o acabamento mais delicado. Então, se eu faço com a linha azul esse trabalho que eu tô fazendo agora de ponto baixo, a linha azul, ela acaba ficando estranha em cima do rosa, porque vai ser como se ela estivesse fazendo um acabamento, mas fica uma coisa meio grosseira. Então, eu prefiro contornar ele inteiro com a linha rosa mesmo, porque não vai dar pra ver as imperfeições, tá? Do que fazer essa volta toda com a linha azul. Depois vocês vão entender por quê. Cheguei na lateral, não vou fazer esse buraquinho da lateral, eu vou pular ele, tá? E fazer 2 pontos baixos dentro de cada ponto alto, certo? Ó, dou uma mirada aí onde tá o ponto alto e faço 2 pontos baixos dentro dele. Lembram? Opa. Sempre 2 pontinhos baixos em cada detalhe de ponto alto. Aqui chegamos na lateral novamente. Já vou esconder essa linha, gente. Então, aqui são 4 pontinhos em cima. Ó, já tô escondendo a linha, tá? 4. E já dou continuidade aqui na próxima lateral também. Ó, 1, 2 pontos. Próximo ponto alto. 1, 2. Próximo ponto alto. 1, 2. E o último ponto alto, que é esse que é bem invisível, né? Que é a primeira carreira. Parece que vai ficar um buracão, mas depois ele ajusta, tá? Essa linha aqui, que eu tava fazendo acabamento, eu já vou cortar pra ela não me atrapalhar. E dou continuidade fazendo a mesma coisa, ó. Pulo essa do meinho aqui e venho direto pra próxima. Termino de contornar tudo com pontinho baixo. Certo? Gente, essa touquinha, que nem eu falei no começo, tá? Dá pra fazer qualquer personagem, monstrinhos. A gente faz bastante pedidos de touquinhas assim, com monstrinhos mesmo, né? A criançada adora os monstrinhos. Não sei nem de onde eles tiram, né? Essas carinhas assim, mas eles acham, né? E, enfim, fica super bonitinho, fica delicado. Bom, então, estamos chegando aqui na lateral novamente, ó, pulo o meinho e vou direto pro primeiro ponto alto. Chego aqui, vejo onde tá meu ponto alto, ó, mais 2. Próximo, mais 2. Próximo,
mais 2. Esse é o primeiro ponto que eu comecei. Eu dou uma laçadinha, passo por dentro dele e faço um ponto baixíssimo. Dou mais uma laçadinha só pra prender nossa linha. Posso cortar. Olha, gente, que graça que tá ficando o nosso gorrinho. Já tá ficando bem certinho, tá vendo? Agora, a gente vai fazer o acabamento da linha azul. Quando eu expliquei pra vocês que eu prefiro primeiro fazer a volta toda de ponto baixo com a linha pink, né? A última linha que eu usei, no caso, por conta dessa lateral aqui, ó. Se vocês forem observar, fica a marca, né? E essa marquinha aqui, ó, dos pontinhos baixos, nem sempre ela é padronizada dentro do ponto. Então, se eu faço com a mesma linha, fica quase que imperceptível. Se eu faço com a linha de outra cor, fica muito mais visível. E aí, parece que não tem um bom acabamento, tá? Então, agora, o que a gente vai fazer? Eu vejo aqui qual é a parte de trás do meu gorro. Como que eu sei qual é a parte de trás? Eu uso esse critério. Tá vendo a divisa aqui, as emendas das carreiras? Dá pra perceber. Se vocês forem prestar bem atenção, vocês vão ver que aqui é a emenda das carreiras, aonde eu começava e aonde eu fechava cada carreira. Então, eu deixo essa parte pra costa do gorro, tá? Pra parte de trás. Como aqui é a parte de trás, vou começar o meu acabamento com a linha azul pela parte de trás, tá? Porque eu não quero que fique nenhuma emenda na frente. Como eu sei que essa é a parte de trás, eu quero começar por aqui. Então, eu venho e insiro a minha agulha aqui em qualquer pontinho, tá? Não tem um pontinho certo. Eu insiro a minha agulha aqui, puxo a minha linha azul, faço uma correntinha só pra prender essa linha aqui. E o que eu vou fazer? Eu faço uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Uma corrente e um ponto baixíssimo. Corrente, ponto baixíssimo. Corrente, ponto baixíssimo. Corrente, ponto baixíssimo. Estão vendo que tá ficando um acabamentinho bem delicadinho e bonitinho? Parece um zigue-zague, né? Ó, ele parece um zigue-zague. Fica uma graça depois no final, tá? Esse foi o acabamentinho mais simples que eu achei pra passar pra vocês. E fica super bonitinho, fica delicado. Como esses gorros, eles vão ser pra meninas, né? Então, menina geralmente é um pouco mais delicadinha, né, nos detalhes. Então, ficou bem bacana, tá? Gente, aí o que eu faço? Eu cheguei no canto de novo. O que eu vou fazer? O mesmo procedimento. Ó, uma corrente, eu vou pular o pontinho do canto e vou pro próximo. Pro meu gorrinho não ficar muito aberto, essas orelhinhas, tá? Então, eu pulo sempre o pontinho do canto, pra ele não ficar muito aberto. Isso ajuda, tá? Tem algumas pessoas que vai fazendo direto, também não tem problema, né? No artesanato, a gente costuma dizer que tudo é válido, né? Tem gente que olha e fala assim, ai, mas eu não faço assim, não. Eu faço de outro jeito. Não tem problema nenhum. Cada um tem o seu jeito de fazer, cada um tem o seu jeito de aprender, né? Às vezes a gente ensina de um jeito, ensina a pegar na agulha de um jeito, a pessoa pega de uma maneira totalmente diferente. Cada um tem suas peculiaridades, né? E não cabe a nós julgar, né, a maneira que cada uma faz. Então, assim, ah, mas eu faço direto, eu não deixo nenhuma, eu não pulo, né, o pontinho da lateral. Não tem problema, né, o seu jeito também tá certo. Eu só achei essa maneira de pular, ó, cheguei de novo na minha lateral. Vou pular esse pontinho. Pro meu gorrinho não ficar tão aberto, porque eu fiz um esses dias e senti que ele ficou mais abertinho que o normal. Aí, achei por bem pular sempre os pontinhos aí da lateralzinha, né? Enfim, fica super bonitinho. Vou dar uma aceleradinha aqui no vídeo, gente. E já volto aí pra gente fazer a parte final do nosso gorro.
aqui nós vamos finalizar só inserindo a agulha, puxo lá a minha linha e faço um ponto baixíssimo. Depois do ponto baixíssimo, eu só pego lá uma laçadinha pra fazer o acabamento, tá? É bom deixar um pedacinho bem grandinho aí de linha pra gente poder fazer esse acabamento. Esse acabamento aqui, primeiro eu vou só amarrar essas duas linhas aqui, tá? Pra elas não se soltarem. Não precisa puxar tão forte, mas é bom dar um nozinho pra elas não se soltarem. Ó, tem essas linhas aqui que eu passei por dentro já, eu posso cortar, tá? Que não tem problema. Ó, gente, assim tá ficando o nosso gorrinho com a finalização. Tá vendo que mesmo não fazendo os cantinhos, né, os pontos dos cantos, ele ainda fica um pouquinho abertinho, ó. Mas na cabeça fica bem perfeitinho, tá? Então, agora a gente vai pro próximo passo do gorro, que são os chifrinhos, tá? Vou colocar aqui de lado e vou fazer o meu chifrinho na cor pink, né? Que é a cor que combina aí com o nosso trabalho, tá? Então, vamos lá. Como que vai ser o chifrinho do nosso monstrinho? Nós vamos fazer aqui um anel mágico e fazer... Ah, antes que eu me esqueça, a gente vai trocar de agulha, tá? Eu vou pegar uma agulha número 3,5. Por quê? Pra ele não ficar muito aberto, tá? Pra não ficar um ponto muito largo, porque essa agulha 4, ela deixa o ponto mais larguinho. Então, a gente vai fazer com uma agulha 3,5. Bom, então, eu trouxe aqui um dos chifrinhos que já tá pronto, tá? Aqui, ó. E a gente vai fazer o segundo com vocês. Então, vamos iniciar. Nós vamos fazer 4 pontos baixos dentro do anel mágico. Eu tenho 1, 2, 3, 4 pontos baixos. Fecho o meu anel. Na segunda carreira, vou fazer 3 pontos baixos e um aumento. Pego aqui no primeiro, faço 1, 2, já vou virando, tá? Que senão fica difícil de virar. 3 e um aumento no último, certo? Essa carreirinha vai ficar com 5 pontinhos, 3 e um aumento. Na próxima, que é a carreira 3, nós vamos fazer 4 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4 pontos baixos e um aumento no último pontinho. Então, eu vou finalizar ela com 6 pontinhos. Na próxima, eu vou fazer 5 pontos baixos e um aumento. Vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5 e um aumento no último. Já posso cortar esse fiozinho aqui, tá? Pra não atrapalhar. Ó lá. Então, eu fiz 5 pontos baixos e um aumento, certo? Então, agora eu vou fazer um aumento, vou iniciar com um aumento, ó. Um aumento. E vou fazer 1, 2, 3, 4, 5 pontos baixos e mais um aumento no final, para finalizar essa carreira com 9 pontos baixos. Na carreira 6, a gente vai iniciar com um aumento, ó, um aumento. Em seguida, vou fazer 7 pontos baixos. 1, 2, 3, 4, opa,
4, 5, 6, 7. E um aumento pra finalizar. No último pontinho. Na carreira 7, iniciamos com um aumento. Então, eu tenho 1. Depois desse aumento, eu vou fazer 3 pontos baixos. 1, 2, 3 pontos baixos. Depois dos 3 pontos baixos, eu vou fazer uma diminuição. Lembra como faz a diminuição? Pega nas alcinhas da frente e vem. Tem um vídeo também explicando como faz as diminuições, tá? Em seguida, 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E um aumento para finalizar a carreira. Nessa carreira, nós vamos finalizar com 12 pontos baixos, tá? E a última carreira, de número 8, vai ser 5 pontos baixos. Então, vamos lá. 1, 2, 3, 4, 5. Uma diminuição. Gente, essa diminuição que vai fazendo essa voltinha aqui do chifrinho, tá? Ó, pode ver que já tá ficando no formato. 4 pontos baixos. 1, 2, 3, 4. E um aumento pra finalizar. Também vai finalizar com 12 pontos, né? Porque eu diminuí, porém, também fiz mais um aumento. Deixo um fio bem grande pra costurar, né? Esse é o nosso chifrinho finalizado, tá? O que eu vou fazer? Lembra que eu falei que a gente ia usar a fibra? A gente vai colocar um pouquinho de fibra dentro dele só pra ele ficar firminho. Posso usar aqui a parte de trás da agulha, tá? Não precisa ser muita fibra, pode ser pouco. Porque é só pra deixar ele um pouquinho firminho pra gente poder costurar legalzinho no gorro. Ó, aqui está nossos 2 chifrinhos, certo? Agora, nós vamos fazer a parte da costura. Então, vamos lá. A gente vai precisar de uma agulha. Vou pegar aqui. Eu acho que eu não disse no começo do vídeo que nós íamos precisar de uma agulha. É uma agulha normal de tapeceiro, tá? Pra gente poder fazer a costura final. É essa agulha aqui, tá? Eu costumo usar essa de alumínio, mesmo que é melhor do que aquelas de plástico. Então, como que a gente vai costurar? A gente vai medir mais ou menos aqui como que esse chifrinho vai ficar, tá? Ele tem que ficar na lateral, né? Não muito embaixo, também não muito em cima. Eu calculei mais ou menos 4 carreiras pra poder colocá-lo, tá? Então, conto 4 carreiras de cima pra baixo. Deixa eu colocar a minha linha aqui. E vou mostrar pra vocês aqui um pouco da costura, tá? Então, 1, 2, 3, 4. Vou iniciar aqui a minha costura. O que eu costumo fazer? Sempre que eu inserir a linha no ponto de baixo, eu venho e pego por baixo, ó. Pego por dentro do ponto, pra não ficar muito marcado, tá? Passo aqui pro próximo ponto, vou lá no buraquinho, saio aqui embaixo. Ó. Entro de novo no ponto que eu saí, tá vendo que eu saí nesse ponto aqui, ó? Eu vou entrar nele de novo, tá? Essa parte da costura é simples. Muita gente costura assim de qualquer jeito. Eu prefiro ir seguindo assim porque fica menos marcado, tá? Mas você pode costurar do jeito que você achar melhor também, tá? Não é uma regra, né? Costurar dessa maneira, tá? É que é o jeito que eu prefiro costurar. Mas você pode ir
fazendo do jeito que você tem o costume e tem o hábito, não tem problema nenhum. Então, vamos lá, sair aqui, pego aqui de novo. E, gente, vocês têm que ir costurando e olhando pra ver se vai ficar certinho, tá? Porque, às vezes, a gente acha que tá costurando certo, mas ele vai saindo do lugar. E aí, não é legal. Fica meio marcado, fica meio torto, né? Então, ó, tipo, eu tô costurando e vou posicionando aqui pra ver se tá certo, tá? Ele tem que ficar retinho, né? Na verdade, o primeiro é fácil costurar. Difícil é o segundo, você costurar ele de uma maneira que ele fique alinhado com o primeiro. O primeiro é tranquilo, né? Porque você vai colocando, vai costurando e vai ficando de boa, né? De boinha. Agora, o problema é o segundo, alinhar com o primeiro, né? Como eu disse. Mas vai dar tudo certo. Vamos lá. Vai dando uma puxadinha na linha pra que ela fique bem justinha, tá? Pra não sair aqui. É bom ir fazendo esse ajuste também. Pra que fique bem firme, né? Lembrando que é um gorro infantil. Criança, né? Já viu. Então, a gente tem que fazer o mais firminho possível. Certo? Vamos inserir aqui, nesse próximo buraquinho. Conforme você vai puxando, os pontos da sua linha, eles vão se alinhando, tá? Então, ele não fica aparecendo muito, tá? Ó, vai dando uma puxadinha legal aí. E ele não fica muito visível. Certo? Esse acabamento, ele é meio chatinho. Eu costumo dizer que é muito chatinho fazer o acabamento assim, né? Ponto por ponto. Seria muito mais fácil se a gente saísse costurando, igual faz um remendo, né? Numa roupa, sei lá. Mas o ideal é que se trabalhe assim com mais delicadeza, né? No caso de amigurumi, de gorrinhos assim, pra ficar mais perfeito. Passei aqui atrás e posso dar um nozinho aqui nessa linha pra ela não soltar, tá bom? Ó, venho aqui, dou um nozinho, só pra ela não soltar. Vou inserir minha agulha aqui, ó, onde tá o chifrinho, ó, tá vendo? Tô saindo com ele aqui, ó, com a agulha aqui. Passo pra cá e já posso cortar essa linha, certo? Um deles está colocado. Muito bem, vamos ao outro. Vamos ver, gente, tomara que saia certinho, retinho na primeira, né? Então, vamos lá. Eu comecei mais ou menos aqui na quarta carreira, é onde eu vou começar aqui também, tá? Porque lembrando que ele tem que ficar alinhado na cabeça, principalmente, né, da criança. Ele tem que ficar mais alinhadinho, tá? Não pode ficar torto. Então, vamos lá. Vou inserir o meu chifrinho mais ou menos aqui, é mais ou menos aqui, né? Ó, dá pra ter uma noção. Vou fazer o mesmo esquema, tá? Vou passando por dentro, por fora, por dentro, por fora. É assim que você vai fazendo o seu trabalho com a maior perfeição possível, certo? Eu tô costurando junto com vocês porque eu sei que é uma dificuldade que vocês também podem sentir. Eu sei porque eu já tive muita dificuldade, assim, em costurar duas peças iguais, que nem chifre, braço, perna, né? São duas iguais e elas têm que sair de uma maneira muito perfeita, assim, né? Os lados tem que ser iguais, não pode ficar torto, um mais pra cima, outro mais pra baixo. E essa é uma dificuldade que a gente sempre encontra nos amigurumis, né? Às vezes você vai, costura uma perninha, vai costurar outra, fica uma mais alta que a outra. Então, é bom ir costurando e vendo e alinhando pra não sair, tá? Não sair fora aí. Não ficar torto, né? Porque senão fica feio. E assim, gente, quando eu faço alguma coisa, porque lógico, né? A gente também tem nossas limitações, né? Então, às vezes eu faço algum trabalho e fica meio tortinho. E eu vejo que tá meio tortinho depois de costurado. O que eu faço? Eu desmancho tudo. Desmancho
e faço tudo de novo a costura, tá? Porque nenhum cliente quer pegar um trabalho torto, né? Mal feito. Então, a gente tem que prestar bastante atenção nos detalhes, tá? Pra você não decepcionar seu cliente. Bom, tô quase finalizando aqui essa orelhinha, esse chifrinho. Ó. Você pode ir moldando ele também, né? Como ele tá com enchimento, ele dá uma moldadinha, tá? Conforme você vai colocando. Ó. E finaliza aqui no último pontinho. Passo a minha agulha lá por dentro, igual eu fiz no primeiro, pra eu poder dar o nozinho e fazer o acabamento. Antes de eu costurar, eu vou me certificar de que tá certo esse chifrinho, né? De que tá retinho. Ó, pra mim, olhando assim, tá retinho. Então, vamos lá, fazer esse acabamentinho aqui. Dá uma costuradinha, né? Faz um nozinho pra não soltar a linha, ó. Coisa simples mesmo, tá? Põe por dentro e sai aqui em cima, só pra linha ficar um pouquinho maior lá dentro. Corta aqui, pronto. Finalizei o chifrinho do meu gorro. Agora, como eu disse pra vocês, esse gorrinho aqui que eu tô fazendo sobre encomenda, né? É um pedido de uma cliente de 12 anos. E, então, assim, ela me mandou uma foto de um monstrinho que ela queria, né? E o que eu fiz? Eu fiz mais ou menos parecido com o que ela me pediu, né? Não dá pra sair um monstrinho perfeito, ainda mais num gorrinho. Então, eu optei por fazer os detalhes em feltro, porque ia ficar mais fácil, tá? Do que fazer em crochê. Então, eu optei por fazer em feltro e gostei do resultado, achei que ficou super bonitinho. Então, eu vou fazer agora, vou colar pra vocês verem como é, tá? O que eu vou usar? Vou usar essa cola, que é a cola Pega Mil, é uma cola universal pra artesanato, ela é ótima pra tecido, tá? Ela cola super bem em tecido. Então, como nós estamos falando de feltro colado na lã, na linha, ela adere muito bem, tá? Então, nós vamos usar essa cola pra colar. Se você tiver qualquer outra cola de artesanato pra tecido, também é válido, tá? Então, eu cortei o formato do olhinho, né? Cortei todos iguais, opa. Porque, gente, eu tô fazendo esse gorro, eu tô fazendo 5 gorrinhos desse, né? Deixa eu arrumar aqui. Tô fazendo 5 gorrinhos desse, que é uma encomenda, tá? Pra 5 meninas. Então, eu cortei mais ou menos o formato do monstrinho, né? Que eu vi, que ela me mandou a foto, né? Fiz mais ou menos o mais parecido possível, tá? Então, cortei as partes aqui. Opa, difícil aqui, hein? Cortei as partes. Ó, o dentinho menor, o dentinho maior, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai, depois de tudo cortado, vai posicionar. Aí você pode pensar, ah, Carol, mas eu queria fazer esse monstro. Tem um molde? Gente, isso daqui foi da minha cabeça mesmo, tá? Foi assim, vendo a foto que ela me mandou. Então, eu fiz o mais parecido possível. Ficou perfeito? Não, não vai ficar idêntico, né? Mas quando você olha pra ele, você vai lembrar, tá? Então, a gente posiciona, vê se tá retinho, vê se tá certinho. O que nós vamos fazer? Nós vamos colar, tá? Então, eu venho aqui primeiro com este, pra colar aqui o olhinho. Passo essa colinha, essa cola é muito boa, ela não demora muito pra secar, tá? Ela seca rápido. Ela não é uma cola instantânea, mas ela seca rapidinho, não demora muito não. Vou colocar o meu olhinho aqui, ó. Colei ele aqui, né? Não precisa nem esperar muito, porque ela cola rapidinho, ainda mais de tecido pra tecido, tá? Venho aqui no meu gorro, eu vou colocar mais ou menos nessa altura, ó. Tirei como base essa carreira, tá? E vou colar aqui. Então, eu vou passar a cola em volta do olhinho todo.
Essa cola dá uma pegadinha em pelo, mas não tem problema, ela é muito boa. Ó, passo a minha cola todinha. E, gente, essa cola, ela não descola de jeito nenhum, tá? Se for lavar, pode lavar tranquilamente, que ela não vai descolar. Ó, tiro como base aqui, né? Aquela carreirinha aqui, certo? Aí, aperto bastante. Vejo mais ou menos aonde tá, onde fica legal colocar os dentinhos, né? Passo a cola aqui. Vou posicionar um dentinho. Uso como base essa divisão aí de cores, né? Fica mais fácil. Fica mais fácil pra gente se localizar aí. Senão teria que marcar, tá? Daria pra marcar com alfinete, até mesmo com outra cor de linha. A gente poderia marcar também. Ó, pronto. Colocamos os dentes, certo? Enquanto tá secando, o que nós vamos fazer? Nós vamos fazer os pequenos acabamentos, tá? Ó, eu tenho 2 linhas aqui, eu não gosto de cortar rente aqui. Poderia cortar? Poderia. Mas eu não gosto, tá? Eu prefiro esconder a linha do que cortar. Porque se eu corto, fica aquele fiapinho aparecendo, né? Então, eu escondo todas as linhas que estão aparentes no meu trabalho. Ó. Vou passando aqui porque o nozinho já tá ali, então ela não vai desfazer, né? Ela não vai desfazer. Eu passo por dentro só pra dar uma enganadinha e corto, tá? Aqui eu tenho mais uma linha rosa, a gente também vai fazer o acabamentinho dela. E assim, fica como dica pra vocês, é sempre bom passar por dentro, tá? Nunca é bom cortar, porque se você passa por dentro, a pessoa não vai ver aonde que tá sua linha, onde parou, onde começou. Agora, se você corta, daí a pessoa já sabe que, né, onde tá picotadinho, assim, é onde tá, onde você iniciou ou finalizou o seu trabalho, né? Ó, você escondendo, fica certinho, não dá nem pra saber onde foi feita a emenda, né? Aqui dentro também nós temos, aqui onde nós começamos, né? Vamos também esconder um pouquinho dessa linha, ó. Eu venho passando aqui, ó, por dentro dos primeiros pontos e vou escondendo. Certo? Pronto, já posso cortar. Não vai ficar nada aparente. Bom, dentro tá tudo certinho. Prontinho. Nós finalizamos o nosso gorrinho de monstrinho. Ó, gente, que graça que fica, tá vendo? E assim, o legal é que vocês podem fazer personalizado do jeito que vocês quiserem, né? Na cor que quiser, o monstrinho que quiser. Ah, eu quero fazer com 2 olhos. Recorta o feltro, faz 2 olhos, bota aí 2 olhos. Eu não quero esse dentão, quero um monte de dentinho assim, faz um monte de dentinho. Então, você pode fazer do jeito que você quiser, fica a seu gosto, né? Ao gosto da criança. Ah, eu quero um monstro verde, né? Dá pra fazer com orelha, sem orelha. Então, dá pra brincar aí bastante e se divertir bastante aí usando a imaginação aí nesses gorrinhos, certo? Então, assim, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de deixar um like aí pra ajudar no nosso canal que tá começando agora, mas eu pretendo trazer bastante novidades pra vocês de toda a área do artesanato em si, não só do crochê, tá? A gente trabalha bastante também com colares, pulseiras, terços infantis, trabalhamos bastante com miçanga, biscuit. Então, a gente pretende trazer bastante coisa legal aí pra vocês. Então, curtam, né, nosso vídeo, nosso canal, se inscrevam no nosso canal, para que a gente possa crescer juntas aí e trazer bastante novidade, certo? Então, esse é o nosso gorrinho de monstrinho e até a próxima!